hoje pelo debate aqui do campeonato estadual. Ontem a federação divulgou o formato do calendário para o nosso campeonato no ano que vem, Tamar. Teremos aí um campeonato bem diferente, um campeonato com turno único, jogos só de ida, né? E aí para se definir, né, como a gente tem 8 equipes no campeonato, alguém vai jogar 4 em casa e alguém vai jogar 3 fora, né? As equipes que ficaram na rabeira ali do estadual vão jogar só 3 jogos em casa, né? 4 fora, 3 em casa. Os 2 primeiros vão para as semifinais. Sim. E os outros 4 farão aí uma espécie de quadrangular, um confronto para definir os outros 2 semifinalistas. Um playoff. Os 2 últimos rebaixados. Adoro. E aí, Tamar, o que você achou do regulamento, do campeonato estadual? Enfim, sua avaliação. Eu achei que dentro do possível é o que se pode fazer, como diz a história. Dentro das poucas datas que sobraram, né, muito pouco para o estadual, sobrou muito pouco, a CBF imprensou, o calendário de 2025 tá uma maluquice, uma loucura, né, campeonato mundial, 30 dias de mundial de clubes. Antigamente o mundial de clubes era uma semana, se resolvia tudo. Agora a FIFA resolveu fazer um mundial de clubes com 30 dias. Nós temos aí eliminatórias da Copa do Mundo, que é a fase decisiva das eliminatórias da Copa do Mundo. Aí tem Campeonato Brasileiro, Série A, B, C, D, aliás, A, B, C e D. Temos aí Copa do Brasil, temos aí Copa do Nordeste. No primeiro semestre só tem estadual, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e ainda por cima o brasileiro começando ali por volta de março, abril. Então é muito imprensado e dentro do possível eu aprovei demais. Tanto que a gente tinha até dito, a minha sugestão que eu tinha dito aqui era muito parecida, só não tinha essa história do playoff, né? Que foi algo que foi colocado, mas a minha ideia era basicamente essa e dava basicamente as mesmas quantidade de datas, né? E eu dizia ainda assim, mesmo assim, com todo esse aperto, com todo esse ajuste que foi feito, ainda vai ser arrochado. Esse ABC América avançar em Copa do Brasil, avançar em Copa do Nordeste, vai arrochar, porque a CBF espremeu igual a laranja. Eu estava dizendo aqui, né, o nosso convidado que você vai apresentar daqui a pouco, né, que o calendário da CBF para 2025 e o nosso estadual ficou igual a calça de sertanejo. O estadual, principalmente, seria a calça de sertanejo. Bem arrochadinha, né? Apertadinha. Só não é igual ao outro, e do outro seria dividido em 2 grupos. Esse é num grupo só. Esse não dava certo, né? Esse tá só arrochadinho. Antes de eu te pedir sua opinião, Ricardo, vamos dar as boas-vindas aqui ao Eric Dias, executivo da Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol. Eu acho que o que falou o Itamar, Eric, acho que já pode ser o tema da primeira pergunta, né? Como foi que a federação chegou nesse formato do campeonato estadual do ano que vem? Teremos um formato bem diferente em relação aos outros, né? Geralmente a gente está acostumado aí com 2 turnos. Acho que a CBF não deu alternativa para os clubes e para a federação ano que vem, né? Tudo bem, Eric? Seja bem-vindo à Jovem Pan. Boa tarde, Ícaro. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Tamar. Boa tarde a todos os ouvintes do Bate Pronto. Vamos lá. Esse formato ele foi um formato que foi apresentado inicialmente. Ontem a gente fez alguns ajustes, mas foi inicialmente apresentado pelos clubes, que são os principais interessados na disputa do campeonato. Sim. São eles que vão jogar, são eles que vão disputar as vagas. E aí ontem a gente se reuniu. Na primeira reunião foram colocadas 2 opções, né? Era uma opção com 2 grupos, 4 equipes se enfrentando entre si, um grupo contra o outro. Sim. E a segunda opção que já estava posta era esse formato de um grupo único com os jogos apenas de ida, 4 equipes fazendo mais jogos em casa e outras 4 fazendo menos. E ontem todos os clubes se reuniram lá na federação, a gente sentou. Não foi uma reunião do conselho técnico, foi uma reunião prévia que a gente já tinha acordado de fazer, para que os clubes entendessem e vissem o regulamento, como é que seria colocado, para depois ninguém dizer, não, mas eu não tinha visto isso. E a gente ainda vai fazer o regulamento em si, a minuta escrita do regulamento está sendo enviada hoje para os clubes analisarem. A gente pede que eles leiam, para depois ninguém dizer que foi surpreendido por alguma coisa. Eu me lembro até de um evento desse, há uns 10 anos atrás ou menos, né, quando
lá pras tantas, alguém num clube desse diz assim, não, mas eu não concordei com isso não. Aí, como não concordou, se a assinatura estava lá, né? Eu digo, o cara não deve ter lido, né? Existe ainda essa possibilidade hoje, você acha? Não existe. O regulamento está sendo construído a nove mãos, e eu posso dizer assim, porque na primeira reunião, até os clubes da segunda divisão, todos foram convidados para acompanhar. Obviamente subir, né? Que agora a gente está fazendo com os 7 que já estão garantidos, que são os que ficaram da primeira divisão desse ano. E aí a federação, então, não tem perigo de chegar e dizer assim, não, eu não vi, eu não li, e a gente, enfim, a gente tá trabalhando para que todos tenham ciência e conheçam o regulamento, inclusive o que vai subir da segunda divisão, ele vai receber esse regulamento, óbvio, e assim, a gente vai dizer, leia, entenda o que tá, tire suas dúvidas antes de começar o campeonato, para que não tenha problema. A gente sabe que esse ano aconteceu um problema, questão de interpretação do regulamento. Sim. Questão dos cartões ali dos cartões, né? Então assim, a gente está tentando aprimorar essas situações justamente para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Legal. Ricardo, tem alguma pergunta sobre o estadual? Sim, não, com relação a essa questão do regulamento, né? Se durante esse debate, essa formatação, houve alguma discordância entre clubes em alguns pontos, quando foi montado, elaborado esse novo formato do estadual? Claro, você imagina que tem ali 8 cabeças, né, contando ontem com a federação, e cada um entendendo de uma forma diferente. A gente não consegue chegar no consenso em tudo. E aí os pontos que não foram consenso a gente colocou em votação e a maioria vai prevalecer. Exato. Então isso que acontece, não tem como, porque senão a gente fica num 8 eterno nesses pontos que não são consenso e fatalmente tem qualquer discussão de qualquer tipo de grupo para elaborar qualquer coisa vai ter uma discordância, vai ter alguém que vai se sentir prejudicado, outro vai dizer que o outro está sendo beneficiado, isso é normal num colegiado. E aí, mas o importante é que a gente conseguiu superar ontem, no final da reunião definiu-se o regulamento de uma maneira competitiva. Eu acredito que o campeonato desse ano ele vai ser bastante competitivo. A gente tem a ideia de se colocar esse mata-mata para definir as 2 últimas vagas da semifinal. Era uma ideia para manter a competição viva, para não acontecer de chegar o cara lá na terceira rodada, perder os 3, ou enfim, já ficar... É meio com uma maneira de manter todos estimulados. Manter todos estimulados, o torcedor estimulado a acompanhar o campeonato, porque também o torcedor ele quer ver um campeonato competitivo. Não só com boas equipes, jogando, tendo bons jogos, mas com que o time dele ele tenha chances reais de chegar. Então, desse formato, a gente está vendo um formato aí que o 6º colocado, ele pode ser campeão. Como aconteceu, eu acredito que em 2000 ou 2001, Campeonato Brasileiro, acho que o último ano que foi o Santos chegou ali. O Santos chegou em 8º e acabou sendo campeão. Eu me perguntei fiz a pergunta justamente que o Itamar tocou, porque, por exemplo, aí o cara fica, concordo. Aí assina, o cara não leu o regulamento, depois é que ele vai contestar. Então, assim, por isso que é um problema. Por isso que é importante antes a contestação, a discordância, para que justamente seja debatido e seja decidido. Né? Só um ponto, Eric, é que o que eu achei curioso é o fato de que a gente não vai ter a questão de zerar os cartões, né? Isso já está definido. Está definido, não vai zerar cartão. Isso foi definido ontem, já era uma ideia que a gente tinha em razão do que aconteceu ano passado. Porque assim, quando você começa a colocar questões, exceções, isso pode gerar dúvida, que foi o que aconteceu ano passado. Com muito apêndice, pese, na minha opinião, e eu acho que eu já tive a oportunidade de falar isso aqui, eu não estava na federação ainda, mas eu li o regulamento quando eu vi na imprensa toda a polêmica, eu peguei o regulamento, fui ler, e para mim, no meu entendimento, estava muito claro. Claro, muito claro. Acho que foi o Baraúnas que tentou. Ali é o famoso juiz esperneante. Mas o direito de espernear. Na hora que você dá alguma margem para uma interpretação diversa, isso pode acontecer. Certo. Tá? Isso não impede também, por exemplo, que alguém que se sinta prejudicado ou, sei lá, qualquer coisa, procure o direito dele. Mas assim, a gente tenta está tentando construir um regulamento com todo mundo, para minimizar
o risco dessas situações. Na justiça, inclusive, tem uma prerrogativa que você tem que ter o direito de buscá-la, né? Sim. Todo cidadão tem o Se direito você de vai buscar. conseguir ou não, Se você vai conseguir ou não, se tal. o seu direito é bom E ou desde não. que não seja de má fé. A famosa litigância de má De fé, má fé. inclusive você pode ser punido por essa litigância. Eu tenho até a dúvida que ela antecede ao regulamento, que é o seguinte: como é que ficou a situação da punição do Laguna na segunda divisão? Por que eu pergunto isso? Porque vocês vão aprovar um campeonato, tal. O Laguna perdeu pontos e ainda está na disputa. É o segundo colocado, pode vir a subir ou não. Se, claro, né, dependendo do final da segunda divisão, o Laguna ficar 1 ponto, 2 atrás do primeiro colocado e não subir. Aquela situação da ambulância, ela já foi resolvida, o Laguna recorreu, não recorreu, está buscando os pontos, não está buscando os pontos, é uma preocupação, porque tipo, chega aí ao final do ano, o campeonato começa no dia 12, aí o Laguna está recorrendo ainda lá no STF, para ir disputar o campeonato estadual. STJD, desculpa. Como é que vai ficar essa situação? Como é que está a situação do Laguna na segunda divisão? Então, mas já teve o julgamento aqui, tá? Na primeira. Tiveram algumas implicações, teve aquela questão dos pontos. Salvo engano, o Laguna não recorreu. Sim. Tá? Eu cheguei a conversar com a diretoria depois do julgamento, eles falaram que não iria intenção de recorrer. Perfeito. Não sei se mudaram de ideia e deram entrada no recurso. Realmente eu não... Tem um prazo, desconheço. inclusive, de recurso, né? Isso aí eu posso até buscar informação com o tribunal aqui e mais tarde passar para vocês trazerem para os ouvintes na segunda-feira. É uma preocupação que eu digo, pô, corre o risco, aí chega no STJD, primeiro acaba recorre para o pleno. A gente sabe que é aquela coisa, pedir, como a gente falou, sim, você pode pedir direito. tudo. Uhum. Cabeça de juiz... Antigamente era igual a barriga de mulher grávida, mas hoje em dia, e barriga de mulher. Antigamente, né? Você fala cabeça de juiz e barriga de menino, de bebê. Ninguém sabe o que sai, né? Mas assim, o regulamento ele é muito claro. O árbitro, ele cumpriu estritamente o que diz o regulamento. É igual à mesma situação do ano passado. É claro, está lá. Está lá. Eu acho que é até mais claro, digamos do que a situação do ano passado. Que a situação dá menos margem, digamos assim. Inclusive nessa discussão, quando ela chegou aqui à mesa da outra vez, né, a pessoa chegou para dizer aí, uma pessoa chegou, mas e o bom senso do árbitro de esperar? Gente, se já era... O bom senso não está na regra. O bom senso não está na regra. Se o árbitro espera e a ambulância chega e o outro time perde, o outro time entra e ganharia, porque estava na regra e o árbitro não tinha que usar bom senso, o árbitro tinha que usar o regulamento. E foi o que ele fez. Então, assim, a gente está tranquilo em relação a isso. Né? Isso é uma coisa que não... A gente acha que o Laguna ele está disputando bem dentro de campo. Segundo colocado, né? Tem um jogo definitivo para ele nessa rodada, junto com o QFC. Sábado, né? Sábado. Acho que é sábado. Então, sábado à tarde. No Pascoal de Lima. Pascoal de Lima. Isso. Então, assim, se o QFC ganhar, já é o campeão do campeonato, porque não pode ser mais alcançado por ninguém. E se o Laguna ganhar, ele tem grandes chances de, na última rodada, conquistar o título. Então, a gente está tranquilo em relação a isso. A gente espera e torce muito que a coisa seja definida dentro do campo. Mas, se por acaso vier o Laguna, se entrou já com recurso, ou, enfim, eu acho que o entendimento não pode ser diferente do que está no regulamento. Concordo também. Érica, a gente te chamou aqui para falar dessa questão do regulamento, do estadual. Só antes da gente ir para essa visita da FIFA, Copa do Nordeste, pré-Copa, nada ainda, a CBF não falou nada. Eu acredito que deve estar saindo hoje ainda a tabela da pré e da Copa do Nordeste. Pegando um gancho das datas que o Itamar estava falando, de eu iniciar na minha participação, a CBF ela tem a cada ano meio que enxugando as datas. E esse ano, 2025, 26 e 27, o calendário ele vai ser apertado, porque 25 a gente vai parar 15 dias a Série A por causa do Mundial. Sim. 26 tem Copa do Mundo, então vai parar também. E 27 é a Copa Feminina no Brasil. Obviamente vai parar. Verdade. A gente está aí na busca por trazer essa Copa Feminina para Natal.
Então aqui, se vier, vai parar treinamento. Não é só nem jogo na Arena das Dunas, é treinamento que para também tudo. Vai treinar onde? Vai ser usado. Provavelmente devem ser ocupados e foram objetos da visita do pessoal da FIFA semana passada. Então na verdade pode ser que repita, inclusive. 3 anos de calendário sem modificações. Provavelmente, pode ser que aconteça. Pelo menos a gente sabe que as paradas, elas devem acontecer, né? Assim, ainda não foi confirmado pela CBF isso, mas a gente imagina pelo calendário dos eventos que vão acontecer nesses anos que deva ser a mesma coisa. Então, talvez a gente já tenha aí uma ideia para 2026. Esse ano o que precisar ajustar, a gente ajusta. E aí eu acho que 2026, 2027 a gente tem um calendário mais tranquilo, digamos assim. Eu queria saber, acho que a pergunta do Ricardo também estava engatilhada, é sobre a questão dessa visita técnica da FIFA na semana passada. Como é que foi essa visita? Eles avaliaram quais centros de treinamento e qual foi a impressão deles, se puder passar também. Vamos lá. Eles visitaram na quinta-feira o Arena das Dunas novamente para ver a questão do gramado. Tá? Na quinta-feira de manhã veio uma pessoa que é a pessoa de gramados da FIFA, fez essa visita, coletou uma amostra lá de solo, de raiz, viu como é que estava, tal. Na sexta eles foram fazer as visitas ao centro de treinamento. Foram visitados o Frasqueirão e o complexo esportivo, na verdade, do ABC, o Frasqueirão e o campo de treinamento. A UFRN, o América, a Arena América e as outras partes também lá do CT Abílio Medeiros e o Juvenal Lamartine. Eles ficaram bem, digamos assim, a palavra não é impressionados, mas eu posso dizer que eles ficaram satisfeitos com os espaços que viram. Tá? O Frasqueirão e a Arena América, obviamente, com melhores condições, porque são utilizados por clubes profissionais diariamente, então eles têm menos demandas a se resolver. A UFRN, que já foi utilizada na Copa do Mundo de 2014, ainda mantém um pouco da estrutura que tem lá de 2014, por exemplo, os containers que foram adquiridos para servir de vestiário ainda estão lá. Obviamente, uma condição não igual àquela lá 10 anos atrás, mas que ainda podem ser utilizados, tem boas academias. Então, eles vieram ver os espaços que estão disponíveis. E o Juvenal Lamartine foi o último a ser visitado, e era o que nos preocupava mais. A gente sabe que é um estádio que tem 100 e tantos anos. A gente sabe que as condições de acessibilidade, as divisões estruturais internas do estádio hoje não atendem o que a FIFA espera. Mas o que é que eles colocaram para a gente? A gente está vendo aqui possibilidades reais de espaços que podem ser transformados. E aí acompanhou a visita o subsecretário de Esporte do Governo do Estado, Cezinha Nunes, e o secretário de Infraestrutura, Gustavo Coelho, e eles se comprometeram com a FIFA com a reforma do Juvenal Lamartine, que era uma coisa que a governadora Fátima Bezerra já tinha falado quando dos encontros que a gente teve para discutir a gestão do estádio. Coisa de 3 meses, 4 meses atrás, quando ela chamou a federação, né, só recapitulando para o torcedor que ainda não acompanhou essa história, o governo do estado, no governo anterior ainda, Robson Faria, moveu uma ação de reentregação de posse pelo Juvenal Lamartine, e no final do ano passado essa ação transitou em julgado e o governo agora tem a posse. A federação passou a posse do Juvenal Lamartine. O governo chamou a gente e disse: olha, vocês vão continuar lá, a gente vai definir aqui de que forma e vocês continuam utilizando, fazendo a gestão, e a gente também vai utilizar enquanto estado, enfim. E aí está se tramitando isso. A federação fez uma proposta de documento, encaminhou, e o governo está analisando para ver como é que se formaliza. Mas hoje a responsabilidade, a gestão é do governo. E na época início dessas tratativas, a governadora foi taxativa em dizer que ia recuperar o Juvenal Lamartine para que ele voltasse a ter público. E aí dentro dessa ideia vem algumas coisas que podem ser construídas lá, espaços que podem ser redimensionados, reaproveitados para atender o que a FIFA pede.
E tem um detalhe importante disso aí, que a FIFA, ela observa, quando ela vai fazer um evento desse de grande porte, ela observa o que é que ela vai deixar para a cidade. O famoso legado. Ela considera muito o legado. E aqui em Natal, a gente hoje não teria um legado, porque a Arena das Dunas já está feita, as obras de mobilidade já foram feitas, tudo foi feito em 2014. Qual seria o legado material que a FIFA poderia deixar hoje? Para o estádio mais antigo da cidade. Aliás, do estado. Né? Estado. Uma memória histórica é essencial. Entendeu? Então isso a gente colocou para eles, a gente disse, olha, olhem isso aqui com muito carinho, porque Legal. é o que vai ficar para a cidade, Sim. entendeu? E aí isso vai, além do imaterial, que é o que a gente vem dizendo muito, que é o fortalecimento do futebol feminino, mas a obra do Juvenal Lamartine é o que fica de material em benefício da população da cidade. E outra coisa, você pode fazer duas associações aí, né? Além do benefício histórico do estádio, né, pode ser o estádio do futebol feminino no Rio Grande do Mas Norte. já é E hoje. já é. Na verdade, já, ele já é. Mas não tem torcida, mas Ele já, já é é utilizado há muito já tempo, né? Ele já é o estádio no Rio Grande do Norte hoje que recebe mais jogos oficiais. Sim. Não tem nenhum estádio aqui que receba a quantidade de jogos. E hoje já é a casa das categorias de base do futebol feminino. Pois é. Sim. A gente quer muito que exista essa questão do público. Né? A gente tem até escutado algumas coisas na imprensa que é um absurdo, o feminino joga lá, não é a valorização. Mas se não for jogar lá, vão jogar aonde? Ricardo. E você falou da questão do Juvenal Lamartine, numa situação, foi feita essa vistoria, numa situação em que realmente for confirmada Natal, como é que vai ser, quais são as adaptações que terá que ser feitas? Assim, a FIFA já meio que disse ou pretende falar mais ou menos, dizer mais ou menos quais são as adaptações que tem que fazer, por exemplo, no Juvenal Lamartine? Não, eles têm exigências que são comuns a todos os centros de treinamento. Por exemplo, o centro de treinamento tem que ter um espaço para sala de imprensa coletiva, certo? Tem que ter esse espaço. Tem que ter espaço para academia. Tem que ter academia, não é espaço para academia. Tem que ter academia. Tem que ter vestiário com armário, com bancos individuais. Tem que ter o gramado, tem que ter lá as recomendações específicas, o tipo de grama específico. Então, provavelmente é que todos terão que trocar seus gramados, porque são gramados muito contaminados, pelo que a gente pode perceber, observar. Então, eles querem um tipo de grama único. Não quer gramado. Aqui o Juvenal Martini, você não sabe nem contar quantas gramas tinham lá. Você imagina o tanto de tempo que tem. Mas assim, para nossa realidade, tá Sim. bom. Mas para o padrão FIFA que uma seleção exige, aí você tem que trocar. Você precisa ter banheira para hidromassagem, para relaxamento, você precisa ter maca para massagem, você precisa ter aquelas piscinas para fazer a crioterapia, que é a imersão no famoso gelo. Então, esses espaços são comuns a todos os centros. Então, eles visitaram os centros observando e procurando, se já não tem, mas onde pode ser instalado. É a mesma situação, por exemplo, dos estádios que receberão jogos. Eles vieram olhar, obviamente, as condições do estádio, tá? Mas também, por exemplo, o que não tem, a Arena das Dunas hoje ela não tem um centro de mídia, como teve em 2014. O centro de mídia, o local onde funcionou o centro de mídia em 2014, hoje está ocupado por empresa, porque a Arena tem que sobreviver. E por isso a Arena hoje é uma das melhores do país, se não a melhor. É a que tem a melhor manutenção, sem dúvida, porque é a única que tem o ISO de manutenção lá, ISO 50.000, não sei o que. Então, assim, esses espaços podem ser adaptados. Mas na visita que eles fizeram à Arena um mês atrás, eles verificaram espaços que podem ser usados para construir o centro de mídia e outros locais. Então, a mesma coisa são os centros de treinamento. Sim. Então, por exemplo, no caso do Juvenal Lamartine, que a gente sabe que, ao mesmo tempo, é um lugar histórico, né? Um equipamento que você percebe ali que tem uma estrutura ainda histórica. É tombado, inclusive, uma parte. Não é toda parte. Ele é tombado uma parte. Uma parte. É a fachada e aquela antiga arquibancada de madeira que hoje não existe mais, que precisa ser reconstruída, restaurada. Sim. Acho que a palavra, mas quando se fala em tombamento, você vai restaurar. Então, mas, por exemplo,
A arquibancada. Seria feita onde- alterações, essa reforma seria feita alterações para modificar o Jornal Martins. Você não pode alterar a fachada, mas internamente algumas coisas você pode mexer. Por exemplo, a arquibancada onde é o antigo frasqueirão, que é aquela maior lá no Juvenal Martins, que é a mais comprida. Você entrando pela Hermes da Fonseca, ela está do seu lado esquerdo. Ali não é tombado. Você pode botar no chão e construir outra, com vestiários mais modernos embaixo, sala para academia, tudo isso. O outro lado, Você pode fazer por trás cabine do de gol, imprensa, não tem nada, não né? tem nada, você Dá, pode dá fazer. pra se fazer muitas Entendeu? Então, possibilidades. né? É o que eles viram, eles disseram que a gente tá olhando aqui a possibilidade. Se fosse dizer, não, a seleção vem amanhã, aqui Não não dava. tem como, não dava. Mas é para daqui a 3 anos. E eles Sim. pedem as entregas, as coisas, tem que estar Um ano prontas antes, né? 3 meses antes. É diferente meses, da, é. da, do Diferente masculino. da Copa Masculina. Eric, A queria... Copa Masculina tinha a Copa das Confederações. 3, um ano 4 antes. meses antes, porque tinha a Copa das Confederações, a gente não sabe se vai ter, mas eles falam 3, 4 meses. Mas assim, a ideia, por exemplo, do Juvenal Martins do governo, ele disse que quer entregar até 2026. Deixa eu só dar um outro detalhe em relação ao centro de treinamento, que foi uma coisa que surgiu na semana passada. Sim. Porque o que é que eles pedem? Eles pedem para a gente indicar no mínimo 4. Aqui a gente tinha colocado 5. O quinto era o SESI, que tem um estádio de futebol também, mas a gente já descobriu posteriormente que a parte esportiva do SESI está sendo desativada. Parece que vai ficar apenas a piscina. O ginásio parece que já foi, já transformaram em sala, e o estádio também não vai mais existir. E aí a gente tirou. E aí na semana passada, na primeira reunião lá dos clubes, conversando com o pessoal do QFC, eles falaram do centro de treinamento deles. Verdade. Sim. E aí na conversa eu entendi que é um local que pode ser utilizado também. No almoço, no dia da visita ao centro de treinamento, eu comentei com o pessoal da FIFA sobre essa possibilidade. E aí eles pediram para a gente encaminhar os projetos, né, as plantas, para eles verem, analisarem. Não quiseram visitar porque ainda não tinha estrutura física pronta, tanto certo que não adiantava, mas que mandasse as plantas que eles já iam inserir como uma possibilidade e numa posterior visita viriam analisar. Então isso a gente fez, a gente pegou as plantas com o QFC, já foi enviado para o pessoal da FIFA, e a gente tem aí uma quinta possibilidade, que é o centro de treinamento do QFC, que está sendo construído em Parnamirim, e a ideia deles é concluir tudo até o final do próximo ano, 2025. Então 2027 estaria Já daria perfeito pra tempo, né? treinamento. E atende um dos critérios da FIFA é deslocamento do hotel, tempo de deslocamento do hotel para o centro de treinamento. Eles exigem que sejam lá dentro de 20 minutos. E Dá isso tempo o demais. CT do QFC atende também. Perfeito. Eric, queria agradecer pela entrevista aqui na Jovem Pan News. Acho que deu